Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo no meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre o conflito de Israel com o Irã. Eu estou hoje aqui terminando o dia, eu sento sempre aqui no meu computador, eu gosto de ler as notícias do dia, eu gosto de ler a Bíblia, e eu confronto um com o outro. E eu recebi aí algumas mensagens muito preocupadas de pessoas extremamente nervosas com o que está acontecendo ali em Israel. Aliás, eu recebi uma mensagem de uma irmã querida que mora lá em Jerusalém. A expressão que ela utilizou foi: a gente não aguenta mais o que a gente está vivendo aqui, por causa da pressão, por causa do estresse que imagina deva ser estar vivendo debaixo de um contexto. E aí você vê aquela cena que passou tanto na internet, das bombas sobrevoando o Templo Mount ali, o monte do templo, né, onde existia o templo um dia, hoje existe ali o Domo da Rocha. Eu tive ali em setembro do ano passado, filmando para a série do Apocalipse, que aliás, esses eventos culminam, né, estão acontecendo justamente no momento onde eu coloco no meu canal a minha primeira série sobre Apocalipse, e eu quero aqui respeitosamente me dirigir a todos aqueles que já têm uma experiência muito mais profunda do que eu nesse tema, e eu não estou aqui querendo fazer nenhum sensacionalismo, nem utilizar qualquer mecanismo para causar medo em você que está assistindo aqui, de forma alguma. Porque é um sentimento que eu tenho, né? Poxa, será que esse é o fim? Será que a gente está chegando perto do momento onde realmente as coisas que aconteceram nos últimos dias agora vão culminar? E o que vai acontecer? E eu tenho uma amiga aqui que escreveu uma mensagem que ela morre de medo do Apocalipse. Eu falei, calma, não é uma questão para você se desesperar agora e entrar em parafuso. Que o Apocalipse vai acontecer, ele vai acontecer, né? Que Jesus vai voltar, ele vai voltar, que haverão guerras, tribulações, tudo isso vai acontecer. Mas nós estamos vivendo um momento que é muito importante. Ao invés de você olhar para as notícias, olhar para um monte de informação que você lê na internet ou que você vê nos vídeos por aí, pega esse livro, a Bíblia Sagrada, senta com calma e começa a ler para você entender, à luz das Escrituras, o momento que nós estamos vivendo. É importante que você tenha em mente que Israel, os cristãos, serão foco de um ódio crescente, vamos assim dizer. E isso é algo que todos nós estamos experimentando nesses dias. O próprio Irã prega que Israel é o último inimigo que tem que ser derrotado. O mundo árabe, se levanta, o Iêmen jogando bomba. Mas aí você vê a Jordânia, permitindo que os caças sobrevoem. É um caos, aquele local está em caos. Mas quando a gente pega as Escrituras e a gente vai no capítulo 24 do livro de Mateus, que é onde Jesus faz o famoso discurso no Monte das Oliveiras, que fala sobre o final dos tempos, claramente esse discurso ele aponta algumas coisas importantes para a gente. Uma delas, esse sermão, que a Bíblia chama de o sermão profético, o princípio das dores. Existem aqueles que acreditam que o princípio das dores é a metade da primeira tribulação, e uma grande parte de estudiosos, teólogos, acreditam que o princípio das dores é o momento que antecede a tribulação, o levantar do anticristo. Então existem alguns aspectos muito importantes que é preciso você ter em mente nesse momento de tensão mundial. Primeiro, para acontecer o arrebatamento, ou até mesmo para acontecer o surgimento do anticristo, tem que haver uma guerra, tem que haver um conflito de proporções, eu diria talvez mundial,
para que esse personagem histórico apareça, né, com uma solução de paz mundial. E talvez o discurso dele seja que o problema maior que existe entre as nações e a discordância entre as nações é justamente a religião. É justamente porque existem diferenças perspectivas religiosas. Jerusalém mesmo é uma cidade, é um caldeirão efervescente, né? Porque tem dois. Jerusalém, por exemplo, é um caldeirão fervendo em termos de religião, porque ali existem ali os muçulmanos, existem os cristãos, existem os católicos, existem os judeus, obviamente. Então, aquele local, você anda pelas ruas de Jerusalém, você sente a tensão que existe naquele local. E ao mesmo tempo, você experimenta uma paz sobrenatural em alguns dos locais ali que você pode visitar. E Jesus está falando, nesse trecho de Mateus 24, algo muito interessante. Em primeiro lugar, onde ele está? Ele está no Monte das Oliveiras, que foi o local de onde ele ascenderia aos céus, será o local de onde ele vai voltar, né? Então ele está falando de um local que ele conhece e conhece muito bem, né? E ele fala nesse capítulo algumas coisas muito importantes em resposta aos seus discípulos, que ele fala, olha, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando é que vai acontecer essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e no fim do mundo? E Jesus responde, olha, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, essa aqui é a primeira grande dica que Jesus nos dá sobre o aparecimento do anticristo. Ele vai falar, eu sou o Cristo, né? E ele vai enganar muitos. Então, a gente não vê isso acontecendo no momento. A gente ainda não vê essa figura preeminente mundial. A gente ainda não vê nem sequer uma guerra acontecendo. A gente vê um problema, um conflito sério acontecendo, sem dúvida, mas a gente não está vislumbrando esse momento ainda. Não significa que ele não vai acontecer. Não significa que talvez esse momento não seja algo próximo daquilo. Mas pode ser um ensaio do que vai acontecer. E ele continua dizendo, ó, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, vai acontecer guerras, vai acontecer rumores de guerra, mas ainda não é o fim. E o que é o fim? O fim é quando ele volta. O fim é quando começa o milênio. Então nós ainda estamos distantes desse momento do fim. Porque antes do momento do fim, antes do momento que ele volta, tem que haver a grande tribulação, tem que haver a construção do templo, tem que haver o fato do anticristo, ele entrar dentro do Santo dos Santos, se proclamar como Deus. Antes disso tem que haver uma paz mundial durante 3 anos e meio. Antes da paz mundial tem que haver um conflito enorme. Antes do conflito enorme tem que haver uma série de problemas sociais no mundo, fome, pestes, tem que acontecer o amor se esfriando, e isso tudo está acontecendo. Veja que eu fiz um retrocesso, né, do fim para o começo, né, desse grande momento do que ele chama aqui de o princípio das dores. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, para quem está vivendo um momento de profunda angústia, de profunda amargura, de profunda inquietação, agarre-se em Cristo. Agarre-se nessa palavra. Hoje é o tempo de você se reconciliar com Deus. Hoje é o tempo de você esquecer as suas razões e colocar na mesa a realidade da sua eternidade. Sabe por quê? Porque o fim virá. Porque o contexto mundial não vai melhorar. Não tem a perspectiva de se tornar dias melhores. Muito pelo contrário, serão dias que vão se atenuar, vão ser dias difíceis. Mas a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, esse é um tempo para que você
esteja vivendo um tempo de reconciliação com o Senhor. É um tempo para você deixar de lado o medo, deixar de lado a preocupação, abrir as Escrituras, se reconciliar com o Senhor, dizer: Senhor Jesus, eu quero passar a eternidade contigo, me ajuda a entender como trafegar nesse momento da história. Aí uma das notícias que chegaram, a gente mora nos Estados Unidos há 25 anos, né? E há 25 anos foi a primeira vez que eu estou aqui que o governo americano publicamente fala: olha, nós não vamos apoiar você, Israel, no fato de que você queira fazer um ataque contrário ao Irã. E para muitos aqui nos Estados Unidos, a mídia passou isso extensivamente, foi um choque, né? Porque para muitos essa negativa a Israel pode ser um sinônimo de repente Deus tirar a mão de cima do país, da bênção que existe do país. Outros celebram, né? Hoje passou uma série de cenas de diferentes lugares nos Estados Unidos onde existiam não só protestos, como comemorações dos muçulmanos contra Israel, se levantando contra Israel. E a mídia, por incrível que pareça, não fala mais de outubro 7. A mídia de esquerda, principalmente nos Estados Unidos hoje, está enxovalhando Trump, que é obviamente extrema-direita. Aí mas você está defendendo Trump. Não estou defendendo ninguém, eu estou só colocando um fato de que hoje Israel não é prioridade para os Estados Unidos, porque nem sequer a gente vê na televisão aqui, tá? As notícias passam assim: tá rolando lá, tal, mas isso só me aponta para um momento histórico dessa nação que eu vejo com preocupação. Por um outro lado, eu vejo com antecipação. Quer saber? Se tiver que se levantar o anticristo, que se levante o anticristo. Sabe por quê? Porque se ele se levantar, Jesus está às portas. E logo, muito em breve, a igreja é arrebatada. E logo, como a própria palavra nos falou aqui, virá o fim, porque Jesus vai voltar. Então, eu quero deixar esse vídeo para você se encorajar no fato de que a palavra é quem te dá a resposta. A paz que excede todo entendimento, ela ainda pode reinar no seu coração, basta você buscar o Senhor. Esteja pronto, porque quando a trombeta soar e o seu nome for chamado, você vai subir. E aí, meu amigo, acabou, né? Então, que esse vídeo seja um vídeo para te encorajar nos dias de hoje, para você não ter medo, mas para você confiar no Senhor de todo o seu coração, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, obviamente, deixa aí sua mensagem, clica aí no botão de like, compartilha esse vídeo e, obviamente, se inscreve no canal para que esse canal possa ser multiplicado, essa mensagem chegar a muitas vidas. Deus te abençoe e até o próximo.